noite, irmãos. Que Deus abençoe. Eu creio que é bom estar aqui mais uma vez, na presença do Senhor. Ele é o único capaz de confortar a cada um de nós, nos animar também nesta hora. Pode se assentar, por favor. Nosso país está vivendo um clima de guerra, né? Vocês que têm acompanhado as notícias, como o país está chegando a uma condição quase que incontrolável, aquilo que a gente via somente em outros países estão chegando até nós também. E sabemos que tudo isso são prenúncios do fim, são sintomas que nós estamos vivenciando, que não poderia acontecer em outras épocas, mas deveria acontecer nesse tempo. Para o verdadeiro cristão, ele pode tomar essas coisas para melhorar a sua própria vida com Deus, para meditar desses acontecimentos e aproximar mais do Senhor, pois sabemos que isso é realmente um prenúncio. Esse espírito nacional, né? Mombrana diz que o Espírito Santo cairia sobre o povo de Deus. Agora, você vê que o natural aponta para o espiritual. Ao mesmo tempo que esse espírito pega uma cidade do sul, pega uma cidade do norte, pega uma cidade do centro-oeste, e todos agem da mesma maneira. Isso é uma cópia, isto é uma prova de que Deus também está trabalhando em todo lugar, através do seu Espírito, manifestando em todo lugar a sua palavra, né? Então, se você vê o natural, olhe para o espiritual. E eu creio que as bênçãos de Deus hoje estão em todo o mundo, em países, todos os países, cidades, aonde tem dado oportunidade, Deus está abençoando e manifestando. E vocês percebem que é o mesmo tipo de espírito em todo lugar. Um povo quebra, outros gritam, outros pintam a cara, outros... É o mesmo espírito. E eu creio também que Deus tem o mesmo espírito para o seu povo em cada lugar, para manifestar a nossa satisfação em ser discípulo do Senhor. Eles manifestam a insatisfação e nós manifestamos a satisfação por sermos filhos e filhas de Deus. Agora, é bom que nosso povo não entre nesta onda, né? Os cristãos não entrarem nesse espírito que está acometendo o país. Eu creio que nós, como filhos de Deus, ainda que entendemos que eles têm razões para isso, mas nós não vivemos de razões, nós vivemos pela palavra, pela verdade. E se eles colocaram a senhora fulana de tal lá, que aguente ela agora. Que se eles elegeram, que eles aguente ela lá agora e não façam o que estão fazendo. Foi eles que colocaram lá e agora eles querem mudar aquilo que eles próprios plantaram. E a Bíblia diz, aquele que planta, colhe. Não tem dúvida que o país tem o governo que merece. O país tem o governo que merece. Então, por que o povo não sai às ruas, então, para levar essa mensagem, para trazer Deus, que o único que pode solucionar o problema do nosso país e do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Mas isso eles não querem, ninguém fala em Deus. Você pode ver que ninguém fala em Deus. Então, se Deus, Mombrana disse, se Deus não está naquele programa, eu também não estarei. Se não colocar o Deus nesse programa, então nenhum cristão deveria estar no meio deles, porque Deus não está no meio disso. Deus está preocupado com o seu pequeno grupo, espalhado em muitos lugares, em preparar para nós sair daqui, porque nós nem queremos que conserte o mundo mais. Nem que consertar, para nós não serve mais. Nós temos um mundo melhor, uma promessa melhor. Nós temos algo muito maior do que isso, que mesmo que o mundo tornasse um paraíso feito pelo homem, para nós não vai resolver mais. Nós já decidimos por Cristo, e a única coisa que vai aplacar isto é o rapto, que nós temos almejado, não é?
Então vocês cuidem para não ser tomado por esse tipo de espírito e ir na onda e acabar representando o cristianismo de uma forma errada. Pouco tempo atrás teve uma passeata no Rio de Janeiro, eu creio que foi, ou São Paulo, com milhares de crentes de muitas religiões pentecostais e assim por diante, mas não viu falar que eles quebraram nada, até onde eu sei não quebraram nada, né? Então, se você quisesse participar, participasse dessa outra, pelo menos, que tem pelo menos o nome de Jesus lá, tem pelo menos um pouquinho ali dentro, então, que fosse fazer parte disso aí. Mas essa que não tem nada de Jesus, eu aconselharia que você não se intrometesse com essas coisas, porque você está em perigo. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. Versículo 1 até o versículo 4. O mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Vamos orar. Querido Pai e nosso querido Deus, aqui reunimos-nos também porque cremos que a Tua voz está nesse lugar. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, a palavra e a mensagem, podemos escutar a Tua voz. Podemos perceber o Teu cuidado com Teus filhos, quando o Senhor está orientando, alimentando as nossas almas. E por isso sentimos tão bem, Pai, tendo a liberdade de orar, a liberdade de ouvir, de meditar naquilo que lemos, e tantas e quantas mensagens o Senhor tem trazido para nós, mensagens escritas, mensagens também pregadas pelos Teus servos, que têm sido usados como o porta-voz de Deus para abençoar o Teu povo. Senhor, nós viemos aqui com esse objetivo. Sabemos que é um dia chuvoso, frio, difícil, para as famílias se reunirem, mas aqui eles vieram, Pai. Vieram porque creem que nunca vieram aqui para não serem abençoados. Todas as vezes que nós tivemos o privilégio de vir à Tua casa, com certeza, de alguma forma, as bênçãos de Deus têm vindo até nós. E, Pai, não será diferente nesta noite para o Teu povo aqui e para aqueles que nos ouvem através da internet. Pai Celestial, permita que, assim como antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, aonde estava a arca do Senhor, o Senhor estava preparando uma saída para o Teu povo através de um mancebo chamado Samuel. Nesta noite, Pai, as luzes têm se apagado da era, do tempo. O que nós estamos vendo hoje são as lâmpadas que se apagaram, e ainda o Senhor tem um povo na terra, na expectativa de ir para um mundo melhor. Senhor, não sabemos o que se guarda para o futuro. Vemos que os prenúncios desses acontecimentos é algo tremendo, Pai. É algo que estremece os nossos corações, pois jamais foram vistos na história tudo que nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos. Mas, Senhor, que isso sirva para nós de alerta, para a nossa consciência de que não resta muito mais para estarmos aqui. Nós vemos que o nosso tempo está se acabando. Nós estamos vendo, Senhor, que não há mais a não ser a expectativa de um grande e poderosa tempestade que tem se aproximado e que em breve
varrerá esse país de norte a sul e de leste a oeste. Mas, Senhor, quando essas coisas estiverem acontecendo, cremos que o Senhor tem um lugar guardado para o teu povo. Esconda-nos na rocha, esconda-nos na tua palavra e guarda os nossos corações e as nossas vidas para não sermos tomados com esses acontecimentos finais, mas que possamos despertar que o nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, já deu uma saída para nós. E é o teu Espírito Santo que dá força e poder para sairmos desta terra, Pai. Eu oro por todas as famílias dessas capitais, aonde estiver todo esse tipo de movimento, que o Senhor possa abençoar as igrejas, os pastores, os ministros que fielmente estão alimentando o teu povo, Pai. Que cada um deles sejam tomados pelo teu poder, para que o teu povo seja alimentado e abençoado, e que esse povo tenha uma liderança certa, para levar essas ovelhas ao lugar de segurança. No nome de Jesus Cristo, que nesta noite, quando vamos meditar um pouquinho sobre a tua palavra, a minha alma tenha desejo de servir ao Senhor, e meu coração esteja aberto para te ouvir e aprender as santas lições que nos sustenta nesse dia escaldante que tem vindo sobre o teu povo. Dia de perseguição, dia de morte, dia de todo tipo de males, que nós possamos sentir seguros nas mãos do Senhor, como o Salmo 91 tem nos dado esta confiança, Pai. Portanto, nesta noite, Senhor Jesus, que essa luz aumente para cada um de nós e que possamos caminhar retamente em direção àquilo que é correto, pois os passos de um homem justo são dirigidos pelo Senhor, e nós confiamos que o Senhor nos dirigirá e nos abençoará e dará a completa vitória que nós precisamos. Pois nós pedimos, Pai, com agradecimento em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos, em seguida, ter oração. Mas para nós aproximar de Deus com segurança, da forma como Deus tem prometido nos ouvir. Mombrana pegou esse texto também para falar à igreja, para orientar a igreja. E eu tirei uma lição muito importante daqui que eu quero repassar para os irmãos. Mombrana disse que esse foi um tempo muito sobressalente. Nos damos conta que onde estamos falando nas Escrituras que dizia não havia visão manifesta nos dias de Samuel. Portanto, onde não há visão, diz a Bíblia, o povo se corrompe. É uma profecia, onde não há visão, o povo se corrompe. Temos que ter uma visão, e as visões vêm aos profetas. É a palavra de Deus falada a eles. E encontramos que ali não era um profeta. E a igreja estava chegando a um final muito triste. Era a igreja do Senhor, e se vocês notaram, a palavra estava naquela igreja. A Bíblia estava lá, a lei estava lá. Tudo estava na igreja, mas a vida estava terminando. Porque havia um sacerdote que já não enxergava perfeitamente para tomar aquela palavra para alimentar o povo. E por isso nós encontramos um povo ou uma igreja com a palavra, mas um povo que estava morrendo cada dia com a palavra lá, a arca do Senhor estava lá. Mas onde você pode ter a palavra, sempre há uma esperança. Por mais que aquilo esteja caído, por mais que aquilo esteja terminado, Deus tem por onde começar a abençoar o seu povo, se a palavra não for tirada dali. Enquanto a palavra permanece, há uma esperança para o povo. O pior é quando a palavra é ignorada, a palavra é tirada, não resta nenhuma esperança, porque a palavra é a voz de Deus. E nós encontramos, então, o profeta dizendo que ali não era um profeta,
Eli era um sacerdote que tinha nas suas mãos a perfeita palavra de Deus, mas não sabia como usá-la em benefício da igreja, do seu povo. E se você lê a história, os demais versículos que fala do sacerdócio de Eli, vocês vão ver que lamentável estava aquela igreja com um homem chamado Eli. E ele estava envelhecendo e seus olhos já não viam com claridade. E não podia valer-se por si mesmo pelos arredores. Era um homem grande e pesado. E ele havia começado a deixar de fazer a obra do Senhor. Era a responsabilidade dele. Trazer uma igreja, um povo, a uma adoração perfeita, a uma unidade, a servir a Deus. Era obrigação do sacerdote. E não é porque ele não tinha a verdade. A verdade estava dentro do tabernáculo. Mas ele já tinha perdido o controle, a liderança, para levar esse povo a uma adoração perfeita, quando ele próprio nem a sua própria família ele tinha domínio mais. E ele estava numa condição terrível. E o profeta disse: isso é algo igual ao que é hoje. É uma cópia. É um tipo perfeito do que é hoje. Irmão, não é só porque temos a palavra, ou nós temos a mensagem do profeta, que podemos garantir que nós temos uma igreja, ou nós temos um povo abençoado. É como manusear a palavra, é como ministrar a palavra, que ainda que seja a palavra de Deus, mas as mãos que vão manusear aquela palavra devem ser olhos apercebidos, conscientes do que o povo precisa daquela palavra para que essa igreja possa sustentar-se de pé. Do contrário, nós somos um povo fracassado, intelectualmente falando, sábio, intelectualmente com muita compreensão, mas na prática, na adoração, na unidade, nós estamos desenvolvendo, mostrando uma igreja realmente fracassada. E o profeta diz: eu penso que a igreja, a organização e as denominações têm estado no campo por muito tempo e têm começado a baixar a sua guarda. E o trabalho do Senhor tem sido deixado de fazer, a palavra de verdade, porque a igreja em si mesma se tem tornado curta de vista. Em outras palavras, tem diminuído a visão das promessas de Deus. Não temos crescido o suficiente nesses anos de fé para termos uma visão mais aguçada, para discernir e poder ouvir a voz de Deus. Porque são muitas as vozes, mas qual delas é a voz de Deus? Qual é o canal que nós devemos ouvir? Quem é o porta-voz? Como é o caminho para que essa voz possa chegar até nós? E necessitamos hoje de voz de Deus para que fale entre nós, que nos torne ao começo. E vejam, que voltem, que nos torne realmente ao começo. E vejam, Eli se havia deitado, sua vista estava falhando, ele era um sacerdote, e eles não tinham visão manifesta do Senhor. E que falta fazia isso? O que é a visão? Não veio ao profeta? Quando se deixa a visão do profeta, mesmo que você tenha a arca do concerto, você tem a palavra, mas você não tem a visão manifesta, que é o profeta, nada disso vai endireitar a sua vida. Porque precisamos ter a palavra e precisamos ter o assim diz o Senhor. Precisamos ter a palavra do profeta para nos fazer entender o que a palavra tem a nos dizer. Eu fico pensando, quando o irmão Brana, eu não lembro em que ano foi, que o irmão Brana pregou, o irmão Brana ensinou sobre a semente da serpente.
Quem sabe foi 1960 ou 59, por aí, né? Agora, irmão, quando o profeta trouxe a mensagem, ou mostrou o estudo sobre a semente da serpente, eu imagino que foi terrível. Ninguém nunca mexeu nesse segredo. Setembro de 1958. Ninguém nunca tinha mexido nesse segredo quando ele disse que Eva tinha deitado com uma serpente e tinha concebido um filho. Que coisa! Ele estava mexendo num ambiente, a Bíblia estava ali, a palavra estava ali, no meio de todos os denominacionais, como estava nos dias de ali. Mas quando surge um profeta para trazer um estudo desse, imagina quantas cartas, imagina quanta pressão, imagina quantos demônios do inferno se levantaram. E eles não vieram como fantasmas para pregar o profeta. Esses demônios estavam encarnados em pessoas que eram seus próprios amigos para combater uma doutrina, que ele chamou doutrina da semente da serpente. Aquilo é assim diz o Senhor. É a palavra, é a verdade. E como que o Mombrana podia sustentar isso? Sozinho. Porque ninguém apoiou aquilo. Era ele sozinho apoiando uma doutrina de que Caim era filho de uma serpente. Teria que ter coragem para isso. Todos os homens gerados por um profeta, que vem do mesmo embrião que foi feito um profeta, todos os homens que foram levantados por Deus para pregar a palavra, ele terá que ter a mesma coragem de permanecer exatamente com a palavra, embora todos os demais possam levantar contrário. E ele nunca arredou o pé dessa doutrina, embora foi rechaçado, embora ele foi ignorado, ele permaneceu dizendo: isto é a verdade. Então não é fácil você permanecer fiel, sabendo que tudo isso se levanta contra ti, mas se Deus tem te comissionado, te chamado para um propósito, Ele é capaz de guardar você até o destino final. Então, a importância dessa visão profética para conhecer as Escrituras. E Deus havia prometido suprir a necessidade da hora. Ele sempre faz isso. E nós necessitamos da voz de Deus hoje para suprir a necessidade da hora, para suprir ao tempo em que estamos vivendo. E desde que Ele tem prometido, podemos ter a segurança de que Ele guardará sua promessa. Essa é a confiança do crente, que o crente tem em seu feitor, que Ele prometeu suprir a necessidade. Não é fácil, porque quando esse ministério começou, do irmão Brana, as próprias pessoas diziam para ele assim: com isso que você está pregando, você vai comer um dia e jejuar o outro, porque ninguém vai te ouvir, ninguém vai aceitar. Ele disse: eu não estou preocupado se vão aceitar o que eu prego, eu estou preocupado em fazer o que Deus me mandou fazer. O que nós precisamos preocupar é aquilo que Deus te mandou fazer. O resultado disso cabe a Deus a fazer, não eu. É Ele que vai fazer. E ai de nós se Ele não tivesse permanecido fiel na sua chamada, aonde estaríamos nós nessa noite? Uma placa na frente da nossa igreja de uma denominação. Mas pela graça de Deus, houve um homem que se parou pela verdade, e hoje nós estamos aqui segurando esta verdade. Isso é o que nos dá a segurança. E hoje, uma razão porque a igreja está na condição de estar, é porque há tantas vozes, tantas outras vozes para apartar a igreja da voz de Deus, até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus, ainda que seja falada justamente no seu meio. Como é que Satanás vai tirar de nós a oportunidade de ouvir a voz de Deus? Não vai tirar. Ele vai imitar a voz de Deus, para que você não saiba de que lado você está.
Ele vai procurar imitar a voz de Deus, que sempre foi dessa maneira. Ele vai procurar imitar a voz de Deus, para que você não venha discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo, a voz do diabo. Porque ele virá e falará quase que a mesma coisa que Deus fala. Porque como foi no princípio, que Deus veio a Adão e disse, e instruiu Adão, depois a serpente vem e fala quase a mesma coisa. Quase igual. A ponto que a Eva duvidou. Ela aceitou aquilo porque era quase igual ao que Deus tinha falado. E agora nós estamos também tendo a voz de Deus e a voz do homem. A voz de Deus e a voz do diabo, e são tão semelhantes. Você ouve uma coisa, você ouve outra, mas será que é mesmo? E ouve de outro lado, e você fica pensando, será que é mesmo? Será que é dessa maneira? Porque há muitas vozes. A voz da ressurreição isolada, a voz do milênio, né, que já está no milênio, a voz de que há um homem que é Jesus na terra, a voz aí, e está por todo lado falando. Como é que você vai discernir? Tem que haver uma sintonia lá dentro, através de uma semente colocada por Deus, porque somente a semente eleita não vai se cair, ou não vai cair por uma voz errada. Não existe outra alternativa. Se você não tiver essa semente de Deus, você não terá como permanecer sabendo o que é certo, o que é errado, porque lá dentro vai testificar que esta voz que você está ouvindo é a voz de Deus. E o profeta diz assim: eles talvez nem sequer a entenderiam, porque ela seria algo estranho para eles. Eles têm se concentrado muito nas vozes do dia. Mas ali tinha uma virtude, irmão. Mesmo naquela condição, mesmo naquela vida que estava vivendo a sua igreja naquela condição, quando Samuel ouviu a voz e correu para Samuel, ele tinha discernimento. Quando Samuel perguntou a Eli, o senhor me chamou? Não, filho, não te chamei. Isso por 3 vezes. Até que na terceira vez, ele entendeu que aquilo era a voz de Deus. E aquilo era a salvação da igreja. Era ele poder discernir que ali estava a voz de Deus. E ele disse: Samuel, quando essa voz vier outra vez, diga: eis-me aqui, Senhor. Ele instruiu a Samuel, que era um mancebo, a dar crédito à voz de Deus. Ele não tentou abafar a voz de Deus. Ele ainda tinha um pouco de luz nos seus olhos, porque ele estava quase cego. E foi um pouquinho antes da lâmpada se apagar no templo do Senhor. Havia ainda uma chance, e a última chance veio, que era ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, e ali disse: é a voz do Senhor. Aquilo era a solução para a igreja. Uma igreja que estava naquela condição, agora poderia se levantar, porque um sacerdote, mesmo naquela condição, e veja que a condição de Eli não era de um sacerdote imoral, não se vê falar da imoralidade de Eli, não se vê falar do comprometimento com Eli, a não ser afrouxar a doutrina, afrouxar o ensinamento, onde ele não daria conta nem de seus próprios filhos. Era o que estava o problema de Eli. Só que ele ainda podia discernir a voz de Deus e falar para Samuel: ouça, porque isso é de Deus. Ele não barrou aquilo. Isso foi uma virtude de Eli ainda. Então o profeta diz: e se notarmos em nossa leitura da Escritura, que a voz de Deus era estranha, era desconhecida. Era desconhecida. Era algo estranho para eles. E tem vindo a ser dessa forma hoje novamente, que a voz de Deus, há tantas outras vozes. Agora, onde estão elas? Essas outras vozes. Para que você possa, então, entender o que é a voz de Deus. E logo, se Deus prometeu que Ele nos daria isso, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus,
então ela deve ser a voz de nosso inimigo para confundir-nos, para que nós não entendêssemos a voz de Deus quando ela falou, quando ela veio, quando ela foi manifesta. Essas outras vozes é para confundir, para que nós não saibamos discernir o que é a voz de Deus. Trazer o quê? Dúvida. E notamos que foi algo semelhante àquilo com Eli e Samuel. Porém, Eli reconheceu imediatamente que era Deus. E foi absolutamente uma blasfêmia. Eu não sei essa tradução aqui, é uma tradução antiga, né? Mas aquilo foi estranho para Eli, né? Mas mesmo assim, ele pôde entender que era a voz de Deus, porque a voz de Deus, falando a Samuel, lhe havia dito acerca das faltas de Eli, porque ele havia mimado a seus filhos, e eles estavam tomando o dinheiro e a carne das ofertas. Isso não era correto, e eles estavam fazendo coisas incorretas, contrário à palavra de Deus. Alimentar aquela voz era destruir o seu próprio ministério, era destruir o seu próprio reinado, era destruir o seu próprio império. Mas ele teve hombridade, ele teve a capacidade de dizer: isto é a voz de Deus. A única coisa que Samuel podia fazer era falar exatamente, e ele estava um pouco receoso de fazê-lo, porque era contra o propício lugar ao qual ele foi enviado para ser criado, ele no templo. Porém, ali disse: fala, vê? E ele lhe disse exatamente o que havia de ocorrer, que Samuel, o dia de Eli estava terminado como um sacerdote, porque Deus havia falado e Deus estava enviando sua mensagem através de Samuel, o profeta. Um nascimento muito estranho, dedicado ao Senhor desde menino. Deus lhe falou como menino e estava preparando para uma obra que estava por diante, e o tempo de Eli estava terminado. Porque a voz de Deus vem para consertar as coisas. Ou conserta ou rebenta tudo. É o que Deus faz. E o profeta diz: há tantas vozes hoje na terra que é absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural, isso apaga. Há tantas vozes intelectuais, vozes sobressalentes de homens poderosos que são intelectuais, que em suas condições de intelectualidade ainda faz tremer as nações, e não são a voz de Deus. É para confundir a verdadeira voz de Deus. Eles são gente de uma noite, porém, eles sacodem as nações, juntando a grandes organizações, grandes campanhas, florescentemente, e uma pessoa estaria um tanto confundida. É mais do que suficiente para confundi-los de como essas coisas vão e prosperam. E há vozes que se levantam e fazem essas coisas, e isso faz com que a voz de Deus seja apartada em algum lugar, lá na parte de trás. A verdadeira voz de Deus não é reconhecida, por causa da aparência desses grandes homens que tentam se aproximar da voz de Deus, para confundir a verdadeira voz de Deus que veio para nós. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Discernir como é que Deus fala. Como nós podemos conhecer a voz de Deus? Se nós vemos tantas vozes de intelectuais, grandes homens, pelo mundo afora. Um viveu com o irmão Brana, não sei quanto tempo, outro casou com o irmão Brana, outro foi vizinho do profeta, outro, a mulher foi curada porque o irmão Brana orou por ela, outro irmão Brana orou por ele, outro irmão Brana. Como é que nós vamos conhecer cada um falando uma coisa diferente? Como é que nós vamos discernir hoje a voz de Deus, se nós estamos no meio de tantas vozes? Basta você acessar a internet, irmão.
quantos milhares de pregações. Tem pessoa dizendo que o irmão Branham era maçom, por causa da pirâmide. São vozes que estão por aí, para desvirtuar a voz de Deus. São intelectuais, e eles querem provar que são homens de Deus, mas não é outra coisa para confundir o verdadeiro crente. Irmão Branham fala daquele pastor que passou naquela feira de verduras. Ele ficou abismado de ver aquilo, porque havia tantas oportunidades daquelas ovelhas se dispersarem. Quando ele viu aquele pastor com aquele número de ovelhas, e deveria passar dentro de uma feira onde havia alface, couve, todo esse tipo de verdura que as ovelhas gostam, e o profeta ficou olhando só para ver a bagunça que ia fazer. Ele disse que assim como o pastor entrou por aquela rua e caminhou de cabeça baixa, olhando ali, ele disse que as ovelhas vinham atrás dele, nenhuma olhou para os lados. Ela seguiu passo a passo que aonde o pastor estava, porque elas conheciam a voz do pastor. E Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas não seguem a estranho. Está falando de ovelha, está falando de eleito, está falando de semente eleita. Irmão, nós estamos no tempo mais difícil para o cristianismo. O tempo das arenas, o tempo da perseguição era muito mais fácil. Mas o tempo que nós estamos vivendo hoje, com tantas vozes espalhadas por esse país e o mundo afora, para você discernir o que é a voz de Deus, se não há uma eleição, uma predestinação, não escaparemos. Porque essas vozes vêm para confundir, para tirar você, desvirtuar você do caminho do Senhor. Aí o profeta pergunta assim, veio assim: e a voz de Deus? Dizendo: como saberemos que é a voz de Deus? Como é que nós vamos saber que é a voz de Deus? Como vamos conhecer? Porque para hoje, naquele então, estava num profeta vindicado. A voz estava na boca de um profeta vindicado, que era Samuel. E hoje nós temos um profeta. Agora, se as denominações fossem a ameaça contra nós, era fácil defender delas. A questão é que as vozes laterais que têm vindo, eles não vêm com a voz denominacional. Eles vêm com o mesmo tipo de voz para confundir a verdadeira voz de Deus, e vêm por dentro do próprio sistema de Deus para confundir a voz de Deus. E o profeta diz que a vindicação ali é que eles podiam ouvir a voz de Samuel, que era a voz de Deus. Agora, hoje, como sabemos que é a voz de Deus? Porque é a manifestação da palavra do profeta. Como nós sabemos? Porque é a palavra que saiu da boca do profeta. Qualquer coisa contrária a isto não é de Deus. Pode ter 99,9%, mas não é de Deus. É a totalidade da palavra do profeta. Porque é a manifestação da palavra do profeta. Então o que o diabo quer fazer? Desvirtuar esta voz. Ele quer imitar esta voz. Ele quer tirar sua atenção desta voz. Mas é aí onde nós fomos chamados a pegar esta voz, assumir o compromisso com ela, porque ela é a certeza de que o que o profeta falou é a verdade. Então ele diz: este é o profeta de Deus, e uma verdadeira voz de Deus somente nos traz de volta a esse Deus sobrenatural, real e vivo, com sua palavra sobrenatural, com a manifestação sobrenatural da verdadeira palavra. Então, conhecemos que é a voz de Deus, porque esse sobrenatural,
há tanto do outro lado, ou no outro reino, que quase amortece isso. Porém, recorde, ela resplandecerá, ela sairá, ela o fará, porque é a voz de Deus. Agora, há uma voz hoje no mundo da política, essa é uma grande voz. E a gente, absolutamente, nesse grande dia de política, eles farão tudo está mesclado em suas igrejas e tudo. E muitas vezes, que temos visto recentemente, que a voz da política é atualmente mais forte do que a voz de Deus nas igrejas. Agora você pensa que essa voz da política é falar do PT, do PMDB, do PSC, do PCdoB? Não. A política religiosa dentro da própria estrutura da igreja. Não uma política como nós estamos vendo aí fora, essa coisa arada acontecendo. A política, a voz da política dentro da própria estrutura da igreja, para confundir a voz de Deus. Tudo fazendo por política, fazendo por fama, fazendo por popularidade, fazendo por alcançar prestígios. Não é na intenção de ajudar as pessoas. Não é na intenção de edificar a igreja, não é na intenção de edificar as pessoas, mas a voz da política. E vocês, olha, como é que pode? Olha a unidade, olha como está a unidade das igrejas hoje. A política também une, seus partidos também estão unidos. Ou de outra maneira, o povo americano não haveria feito o que acabam de fazer, vê? Eles nunca o haveriam feito se a voz de Deus se houvesse mantido viva na igreja. Eles nunca haveriam cometido esses erros. Porém, a voz da política é muito mais forte na terra hoje do que a voz de Deus, até o ponto em que o povo vendeu sua primogenitura cristã por uma mistura de popularidade, educação e poder político. É uma vergonha vê-lo. A própria coisa em que foi edificada a nossa nação, sobre o que está edificada, o povo tem voltado as costas e votou por aquela coisa que nos fez fugir do outro país. E o sistema de ali, um sacerdote em lugar de um profeta. O profeta é a palavra e o sacerdote era a igreja. E tem chegado a tal grau de prostração que a palavra é desconhecida pelo povo. Eles não a recebem. Então você pode falá-la e ler, não a entendem, porque eles não têm sido treinados para entendê-la. Paulo diz: se a trombeta der sonido incerto, quem saberá como se preparar para a batalha? Que nós estamos vendo hoje. Você fala uma linguagem que eles não entendem. Fala de selo, abertura de palavra, mistérios revelados. Eles não estão lendo, eles não estão preocupados com isso. É o sistema de ali, eles não estão preocupados. Quando a voz de Deus vem, eles não discernem que isto é a voz de Deus. Como é que você pode ajudar esse povo? É um povo despreparado, mal ensinado, em permanecerem com a palavra, na revelação do Espírito, para compreender o propósito de Deus para o momento que nós estamos vivendo. A hora que nós estamos vivendo é para nos dar entender o propósito de Deus, o plano de Deus. O que nós estamos vendo hoje é o plano de Deus diante de nós. Temos que estar preparados para isso, ensinados para isso, para não rejeitar como eles rejeitaram. Mas há tantas vozes que isso não é para agora. E o profeta diz: quando eles visitaram a terra prometida, lá no primeiro êxodo, foi 2 anos, eu creio que foi, que eles entraram na terra, já chegaram quase do outro lado. Viram a terra, viram que a terra era boa, era uma bênção. Voltaram e desanimaram o povo, dizendo: não é para agora. Nós não estamos preparados ainda. Virá o tempo que nós estaremos preparados, mas esse não é o tempo. Não estamos preparados ainda. O profeta diz: 38 anos mais ficaram, porque os homens convenceram que não era para aquele tempo.
Será que nós não estamos vendo a mesma coisa hoje? Um povo jogando tudo para frente. É hora de rapto, irmão. É hora de colheita agora. Não é hora de semear, é hora de colher. Vamos crer e pensar que o momento que nós estamos vivendo hoje é o momento de ser arrebatados. E o que eu preciso para ser arrebatado? Poder ouvir a voz de Deus, saber aonde eu estou parado, conhecer o programa de Deus para hoje. Será que nós não podemos entender o que é que Deus está fazendo hoje? Basta nós olhar nas promessas de Deus, nas mensagens que Deus enviou para nós, o que está prometido para nós hoje, em que momento nós estamos vivendo e que tipo de vida nós deveríamos estar vivendo hoje. Estava conversando com o irmão Paulo agora há pouco, agora à tarde, e eu preguei ontem pela internet sobre Demas. O mesmo Espírito está no nosso meio hoje, encontrando falhas, defeitos, jogar sombras sobre o profeta, não entendendo o propósito de Deus. A mesma coisa hoje, porque ele diz assim, se vocês estão tendo a plenitude da palavra, está em vocês, cadê os milagres? Cadê os sinais? Irmão Breno disse, o mundo nunca mais verá isso. Na terceira puxada não é para o mundo mais. Quando Jesus saiu da sepultura, ele não fez mais campanha de cura, ele não fez mais milagres para lá e para cá, não, ele não fez. É uma etapa exclusiva para trabalhar com a semente eleita, a alma da pessoa. Quem verá isso? Só o povo de Deus verá isso. Não é para o mundo mais. Pelo contrário, Deus se escondendo do mundo. Porque quando Deus se apresentou para o mundo, eles crucificaram. Quando ele veio na primeira e segunda puxada, mostrando para o mundo quem ele era, ressuscitando mortos. E não foi só 5 no ministério de Mombrana, foi dezenas de mortos foram ressuscitados. E fazendo todos os milagres. O mundo crucificou, rejeitaram a sua oportunidade. O mundo não tem condição mais. Não, o mundo não há solução para ele mais. Não há político, não há Abraham Lincoln, não há profeta que endireita o mundo mais. Não há pastor, não há ninguém mais que endireita o mundo. Ele já teve o seu dia. Deus agora está tratando exclusivamente com a sua semente eleita, que está espalhado em todo o mundo. Ninguém segura esse trabalho que Deus está fazendo agora, irmão. Ninguém segura. Ele atravessa mar, montanhas, ele vai pelos vales, ele vai pelas campinas, ele atravessa todo tipo de muro, mas ele encontra Raabe, ele encontra o eleito ali, a eleita, e ele vai, porque agora não é mais o trabalho para o mundo. Pode fazer campanhas como você quiser, mas o que vai vir agora? A única pouca semente eleita que estão em algum lugar esperando ouvir a voz, mas que vai haver campanhas mais, e grandes campanhas, e sinais, e maravilhas. Você vai ver o rapto vai suceder, e aí nós vamos ver o maior milagre, porque Jesus ainda chamou Lázaro de 4 dias, que foi um grande milagre, não foi? Um homem apodrecendo, chamando de 4 dias, mas a promessa para nós é que nós vamos chamar os mortos de 2000 anos, que não sabe nem onde estão sepultados. Lembrando isso, algum daqueles santos, irmão, viraram esterco de leão, foram comidos pelos leões. E o poder que virá, sobre o povo de Deus, para fazer o último. Só que quando eles ressuscitaram, saíram da sepultura, naquela primeira ressurreição, nos dias de Jesus, quando eles saíram da sepultura, o mundo não viu mais nada. Lembrando que quando eles começaram a caminhar em Jerusalém, que perceberam que eles estavam vendo alguma coisa diferente, Abraão e Sara sumiram da vista deles, desapareceu, porque não é mais para o mundo, é para o eleito, é para o predestinado. É isso que nós estamos esperando, irmão. Eu não estou esperando ver morto ressuscitar, não. Eu não estou esperando canceroso ser curado, não. Isso pode acontecer porque está na palavra. Eu estou esperando algo maior do que isso, muito maior do que essas coisas. É isso que nós estamos aguardando, ouvindo a sua voz, endireitando nossas vidas,
É um ano completo que nós estamos tendo agora para endireitar nossas vidas, ano de jubileu, preparando nossas almas, aproveitando cada culto, lendo cada mensagem, orando, aferindo as nossas vidas com a Bíblia, buscando a presença de Deus. Eu quero sair da terra. Irmão, não tem mais condição de você viver nesse mundo. O mundo, irmão, ficou insuportável para os filhos de Deus. Nada mais resta para nós do que sair da terra. E é isso que temos desejado, almejado, porque, olha, por todo lado que você olha é tristeza. Tudo que você possa imaginar é tristeza. Há uma esperança para nós. Nós não somos daqui. Vós não sois do mundo. Eu creio que essa é a promessa que ele fez para nós. Vocês não são do mundo. E eu sei que o mundo está chegando no final. E antes que ele se queime, Deus tirará nós aqui da terra. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos ir para o altar, se você desejar. Vamos nos colocar diante do Senhor, com nossos olhos fechados. Vamos agradecer a Ele pela sua voz, pelo seu Espírito nos dirigir. Vamos lembrar desse pedido de orações. Vamos lembrar das pessoas que estão buscando o entendimento perfeito, ouvir a voz. Vamos pedir a Deus que Ele venha tirar os tampões dos ouvidos e dar a afinidade com o povo para ouvir a sua voz, conhecer a sua voz, como Samuel não conhecia, mas tinha um sacerdote que disse a voz de Deus, escutai-a. Que nesta noite você tenha também o Espírito Santo para dar a você o discernimento, que esta é a voz de Deus. Eu quero sair da terra, eu quero ser transformado. Nós não suportamos mais caminhar aqui. Tudo está difícil para o povo, tudo está difícil para a igreja. As provas têm sido multiplicadas, a coisa tem vindo de uma forma estrondosa sobre o povo de Deus. Eu estou aqui com a minha alma, meu coração, meu espírito, todo o meu ser, hoje pensando o dia inteiro, Senhor, eu preciso ouvir esta voz cada dia mais. Eu preciso te conhecer melhor, Pai. Eu preciso dessa experiência maior contigo. Eu preciso ter essa entrada, tua presença. É um consolo para nós. É saber que o Senhor está presente na nossa vida. É o Senhor a nossa vitória. Por isso nós viemos aqui nesta noite na casa dele, onde nós podemos prostrar, nós podemos dizer: Jesus, aqui está eu, aqui estou eu. Eu preciso mudar minha natureza, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar meu espírito, meu coração. Eu preciso ter algo mais, Pai. Eu preciso algo mais que possa me levar ao sobrenatural. A igreja, o povo, o mundanismo, mas a arca está ali, e há um profeta, há um mensageiro, há uma voz, há uma promessa que está aqui diante de nós. Há um Deus poderoso, há uma promessa para hoje, há uma promessa verdadeira para o povo verdadeiro, para a semente eleita, para os filhos e filhas de Deus. Ó Jesus, eu estou aqui nesta noite, Pai, carente como os demais, solicitando a tua ajuda, a tua intervenção, solicitando que o Senhor, que conhece todas as coisas, que prometeu que estaria entre nós, venha nesta noite mais uma vez e se revele a cada um de nós, a cada coração eleito. Nós queremos sentir sua presença, Pai. Nós queremos tocar pela fé na tua vestimenta, receber o toque, a virtude do Senhor, prometida para nós, quando nos tornaremos a estatura completa de Cristo, no meu falar, no meu agir, no meu caminhar. Por onde quer que eu vá, eu quero ser uma testemunha desse Cristo ressuscitado, desse Deus poderoso, desta hora que nós estamos vivendo. O mundo está em chamas, Pai, inflamados, as pessoas estão intoleráveis, não suporta mais a escravidão imposta pelos homens. A terra está em agonia de morte. O mundo está cambaleando como bêbado para cair. O mundo caindo-se em pedaços, em todas as nações,
em todos os lugares, Pai. Mas Tu prometeu que nos ajudaria, que estaria conosco todos os dias. E aqui reunimos nesta noite, Pai, porque nós cremos que o Senhor estenderá as suas mãos e abençoará o Teu povo e dará força para continuar. Pai, nesse hospital de pestilentos, onde o povo tem afrontado a Tua palavra, onde as vozes do homem, a voz do mundo, a voz do futebol, a voz da internet, a voz dos prazeres, a voz deste mundo, tentando sufocar o nosso povo, mas nesta noite queremos despojar destas vozes, mergulhar na presença do sobrenatural e ter um contato contigo. Esse contato que muda a nossa vida, que muda nossos ideais, que muda, Senhor, nossas preocupações mundanas, em descanso em Tua palavra, em confiança em Tuas promessas, de que o Senhor nos daria vitória no dia certo, no tempo certo. Amado Jesus, nós estamos caminhando nos últimos dias, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a destruição da terra. Nós estamos vendo com os nossos próprios sentidos, ou sentindo com nossos próprios sentidos, nós estamos percebendo o destruir de todas as coisas móveis, e brevemente o terremoto o abalará, não somente o que está na terra, mas até os céus, como disse Pedro. Estamos vendo os raios caindo, temos visto as bombas sendo preparadas, temos visto as doenças multiplicando, temos visto o veneno tomando conta da terra, os mares revoltos, os peixes morrendo, as montanhas sendo desmoronadas. Estamos vendo um cenário destruidor da terra, mas vemos também um novo horizonte da promessa do Senhor, que nos tiraria antes que essas coisas afundassem. Nós estaríamos salvos diante do Senhor, para tomarmos a terra prometida, o grande milênio, o grande lugar de descanso para o Teu povo, Pai. Por isso, ó Deus, não deixe desfalecermos nesta hora. É uma hora difícil para o Teu povo, cansaço, melancolia, tristeza, abatimento, Senhor. Temos visto tanto tipo de males que tem acometido o povo, o trabalho ao redor, as famílias, os lares, como tudo está desmoronando, Senhor. Temos visto os trabalhos aí fora, temos visto os patrões, os empregados, tudo está caindo em pedaços, Senhor. A política, a religião, as igrejas, tudo que está sendo assolado hoje por esse grande tsunami que tem vindo contra o Teu povo nesses últimos dias. Mas esconde-nos em Tua palavra e abençoe nossas vidas no caminhar desses últimos dias, Pai. Poucos restarão e que verão a alva daquela manhã gloriosa. Diz o Teu servo, quem sabe hoje subiria 12 de Chicago, outros poucos dali, e as cidades em que o Senhor diz que não subiria, porque deveriam sair dali, fugir, porque já estava condenada. Senhor, nós sabemos que isto é Tua palavra, é o que saiu da boca de Deus. Por isso nós reunimos aqui como Teus filhos, em busca dessa segurança, em busca dessa confiança, em busca dessa promessa gloriosa, desse tempo que nós estamos vivendo, Pai, onde um povo deve estar seguro, onde haverá um verdadeiro pastor, um verdadeiro rebanho, onde há uma verdadeira palavra, um verdadeiro alimento para levar esse povo à confiabilidade de que o Senhor Jesus é o mesmo, é o que foi ontem, é o que é hoje, para sustentar a Tua igreja, trazendo a um nível de fé, a um nível de rapto, a um nível de transformação, a um nível de santidade, a um nível de pureza. Uma igreja que possa nesta hora sustentar em suas vidas a luz do Evangelho, a luz da palavra. Quando o diabo está soprando para apagá-la, há um povo que está nesta hora caminhando sobre essa luz, sobre essa verdade do Evangelho, Pai. Jesus, que nessa noite esses poucos que aqui vieram
e muitos que me ouvem pela internet sejam banhados pelo Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, quando a promessa de Joel se cumpriu e o Espírito Santo caiu naquele grupo de irmãos que estavam reunidos em oração. Senhor, que isso volte nesta noite e que essas coisas possam acontecer entre nós, onde o Espírito do Senhor possa descer, inundar o coração eleito, as vidas preciosas, mudar o caráter, mudar o espírito, a alma, fazer essa semente brotar e crescer e dar fruto de uma verdadeira vida cristã, Pai. Oh Deus, venha afugentar toda a vida morna, Senhor, toda essa vida confortável de um povo despreocupado, mas venha colocar em nós a preocupação pelo reino de Deus, o desejo de uma vida mais consagrada, de uma vida de vitória, de uma vida mais chegada na presença do Todo-Poderoso. Ajuda-nos nesta hora, Pai. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda os ministros, ajuda as famílias, ajuda os nossos jovens, nossas crianças, ajuda os maridos, esposas, pais e mães, pastores, igrejas, aonde estiverem nesta hora, que o fogo do teu Espírito possa cair, queimar as impurezas que ainda existem. Oh Deus, queimar os nossos lábios, queimar as impurezas que ainda existem em cada um de nós, mudar nossos ideais, mudar nossos pensamentos, Senhor, mudar nossos gostos, para ter o apetite das coisas de Deus e amar a tua palavra, Pai Santo. Que hora nós estamos, Pai? Hora de abatimento, hora de grandes combates entre o teu povo e as forças das trevas, que tem vindo para sufocar a tua voz, tem vindo, Senhor, para nos desvistuar do caminho, nos tirar do caminho reto, mas aqui prostramos e aqui buscamos a segurança que nós precisamos para te servir, para caminhar nesta senda gloriosa, Pai. Quando o teu servo caminhava pela terra, podemos olhar como história, podemos olhar, Senhor, com prazer, aquilo que tu fizeste com o teu servo profeta, mas agora é o tempo da tua noiva, é o tempo do teu povo, é o tempo dos eleitos, do tempo do fim, é o tempo da manifestação da palavra, onde o próprio Senhor estará vivendo, Cristo Jesus, tomando vida nesse povo, para levar esta luz, para manifestar esta luz, esse poder do sobrenatural. Nos ajude nesta hora, Pai. Nos ajude a aproximar do Senhor pela via correta, pela via da fé, do amor divino, buscar a presença do sobrenatural, ver as nossas vidas darem testemunho, Pai. Tira a frieza, tire seu comodismo daqueles que não estão conseguindo, Senhor, não estão conseguindo superar, daqueles que estão se cansando pelo caminho, daqueles que estão sendo abatidos, daqueles que estão sendo, Pai, ficando, Senhor, acidentados à beira da estrada. Nesta hora, Pai, eu oro por eles, eu oro pelos teus filhos, por aqueles que não têm força para buscar, por aqueles que não podem, não conseguem ir adiante, tem fracassado nesta jornada, mas Senhor, se há uma semente ali, se há algo ali para ser vivificado, Pai, que o Senhor possa nesta noite vivificar esta semente, levantar o caído, Senhor, chamar o pecador ao arrependimento, e as vidas em júbilo e alegria, nesse ano de jubileu, possa esses escravos ser libertos, Senhor, e a vida do Senhor ser manifestada em cada um deles. Oh Deus, temos tido tantos pedidos de orações, tantas súplicas, Senhor, muitos por enfermidades do corpo, outros estão enfermos no espírito, outras suas almas estão entorpecidas, adormecidas, e precisam de um raio de sol para fazer brotar aquela semente. E nós oramos, Pai, queremos sair da terra, mas enquanto tiver um eleito que ainda não se manifestou, enquanto tiver uma semente para vir, Senhor, ajuda nós a dar testemunho desta verdade,
Ajuda nós, como sol da justiça, caminhar por essas ruas da cidade e ser uma testemunha para o povo, uma testemunha para os patrões, um testemunho para os familiares, uma testemunha para os vizinhos, Pai, na nossa maneira de viver, consagrando as nossas vidas, falando aquilo que é correto, atuando como um verdadeiro cristão, amando a palavra de Deus, dando testemunho nesta hora em que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, Pai, abençoe nossa vida no Espírito do Senhor. Não deixe nós cairmos como Eli, cruzar os braços com a palavra diante de si, mas permita sermos levantados pelo teu poder e vermos a obra de Deus sendo manifestada na vida de cada crente, de cada família, de cada eleito, de cada filho e filha de Deus. Nós precisamos nesta noite, Pai, discernir a tua voz. São muitas vozes que têm procurado apagar a tua voz. Oh Deus, dá-nos o discernimento do Espírito para conhecer o Senhor mais de perto, saber que é o Senhor, como Abraão, que ouviu por muitas vezes, e ele sabia que era o Senhor, como William Branham, que te ouviu, Pai, desde que criança, e quando aquela voz lhe falou na caverna, ele sabia que era o Senhor. Que assim seja com cada um de nós, Pai, ouvir essa voz, discernir essa voz, e saber que é o Senhor que está nos dirigindo, Pai. Conceda-nos essas bênçãos para o teu povo, para a tua igreja, para os teus filhos, aonde estiverem, a Igreja Universal, espalhada por todos os lugares da face da terra, Pai, que nós possamos ser esse povo nesta hora, levando esta mensagem em nossos corações. Aceite a nossa gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de expressar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas ansiedades, aquilo que nós precisamos para sermos melhores cristãos, e nos conceda, Pai, pois nós te pedimos e nós cremos em Ti. Viemos por essa causa, porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações e as nossas súplicas e concede as bênçãos que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Graças a Deus. Se o Senhor permitir, sábado, em novo horário, né? Você sabe que nós vamos começar a cantar às 19 horas, né? 19 às 7 horas da noite. E nos acompanhou nesta noite a irmã Débora Santana, de Uberlândia, Minas Gerais, Moeres, irmã Regiane, de Curitiba, a irmã Luci, a irmã Emily e Araújo, em Curitiba, a Margarida e a irmã Talita, por quem ela pediu oração também, de Curitiba, irmão Josué, a irmã Danusa Mendes, em Francisco Beltrão, irmão Silvio Mendes e família em Foz do Iguaçu, irmã Guiomar e irmã Maíra, em Guaíra, irmão Juraci, irmão Eduardo, irmã Érica e Miriam, em Londrina, irmão José Pedro da Rocha, em Maringá, irmã Dalete e família, em São José dos Pinhais, irmão Franciele, Bruno e Emanuele, em São José dos Pinhais, irmão Ismael, irmã Sandra, irmã Maria Vitória, em São José dos Pinhais. De Toledo nós temos irmão Ademir e família, irmã Edna, irmã Rosalina, irmão Gabriel e família, irmão Felipe, irmã Inês, irmão Jean, Natan e Luzia, irmão José Francisco, irmã Vilma, irmã Maria, irmã Noemi, irmã Vitória, Maria Luísa, irmão Otávio, irmã Nair, irmão Valdinei e família. Também irmão Valmir Mussolim, irmão Wellito também. Irmão Sandro, em Veracruz do Oeste, a irmã Mônica, em Macaé, irmã Rosane, em Novo Hamburgo, irmã Sandra, irmã Ana Lídia, em Gravataí, irmão Josué Machado da Silva, em Passo Fundo, irmã Sabrina, em São Leopoldo, irmão Alodir e a irmã Graziele, em Camboriú, irmão João Gomes, também em Camboriú, irmão Hélio e família, em Florianópolis, irmão Luiz e família, em Itajaí, a irmã de Leus, em Rio Negrinho, irmão Aparecido, irmã Zilda, irmão Samuel, em Cosmópolis, irmão Saulo e a irmã Cida, em Ferraz de Vasconcelos, irmão Enes e família, em Mogi das Cruzes, irmão Valdirene, em Porto Feliz,
Irmão Josias e família em São Paulo, e irmã Vânia Maia e família também. Irmão Israel da Rocha justifica sua ausência por motivo de trabalho. Ele pede também oração por ele. Esse horário que ele está trabalhando agora está impossibilitando estar nos cultos das quartas-feiras e pede oração da igreja. Lembrar também a reunião que teremos amanhã com os cantores e músicos a partir das 8 horas da noite. Amém? Pai querido, bondoso Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por aqueles que nos acompanharam, com certeza estarão orando por nós. Quero me entregar a Ti para mais uma noite abençoada e amanhã um novo dia, e que possamos no continuar desses dias entendermos melhor o plano de Deus para nossas vidas e confiar inteiramente no Senhor os nossos passos futuros, dando saúde para o corpo, para a alma, para o espírito, e dando ao teu povo a certeza de que nós somos escolhidos para levar a última luz do tempo da tarde. A nós foi dada essa grande comissão, Pai, de pregar para a última semente eleita, e estamos aqui para cumprir a tua vontade. Abençoa o teu povo, não deixe o desânimo, não deixe os problemas tirarem o privilégio do teu povo de estar na tua casa, te amar e te servir todos os dias da sua vida. Nós pedimos essas bênçãos crendo em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe. Também nos acompanhou a Maria das Graças e Viviane, de Contagem, Minas Gerais. Eliezer Garcia e família de Campo Grande. Deus abençoe todos vocês e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Grande